O tema que nós trazemos para hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Na verdade, Jesus, com a sua orientação voltada para a vida futura, vem nos trazer a realidade de que nós estamos aqui de passagem, temos que construir a nossa bagagem para que possamos chegar no mundo espiritual aparelhado. É aquela velha mensagem, preparar a nossa malinha para que a bagagem chegue. Para que nós entendamos que essa bagagem tem que chegar em condições de ser utilizada numa próxima oportunidade. E esse tema, ele vai em cima de 3 condições. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista que se encara e o foco de Jesus em relação à aplicação dessa vida futura. A passagem que nós encontramos no Evangelho, capítulo 18 do Evangelho de João, do 33, 36 e 37, é mais ou menos assim. Tornando, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamando a Jesus, disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, é certo que meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. Tornou a perguntar a Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diante dessa palavra, nós vemos ali a importância da vida futura. Quando ele fala que é desse reino, quando ele diz que o propósito de Jesus ter vindo, é que ele vem preparar, não a condição material dele, que ele poderia ter vindo em outras situações. Jesus, com o adiantamento espiritual dele, naquela ocasião que apareceram para ele, Moisés e Elias, que está lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele ali já estava sendo informado do que iria acontecer. E o espírito, com aquele adiantamento, poderia se esquivar dessa tarefa, mas não. Um espírito superior que soubera suportar a tarefa que lhe seria dada. Quando Pilatos chega para ele pergunta se ele é o rei dos judeus, queria que Jesus se entregasse, como todos ficavam testando quando perguntaram da mulher que deveria ser apedrejada, para que ele se condenasse. Mas ele, de forma sábia, ele diz: Sou, mas o meu reino não é deste mundo. Que reino é esse imperecível? E Pilatos ainda torna: Logo tu és rei? Ele afirma para Pilatos: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E o que é a verdade, meus irmãos? Tem um livro chamado Párias em Redenção, onde há uma definição da verdade, que nós temos 3 verdades: a minha, a do meu oponente e a verdade de Deus. Um desses 2 pode estar mais próximo da verdade de Deus, o outro um pouco mais longe. Mas todos nós ainda estamos buscando a caminho da perfeição para sermos conhecedores da verdade. E essa verdade, há uma analogia que ela pode ser comparada a um grande espelho, como Jesus veio trazendo aos poucos para nós. Precisava que ele passasse a mensagem inicial, viera de Moisés, Jesus trouxera, depois viera o Consolador, e nós ainda estamos muito longe de conhecermos essa verdade. Comparado a um grande espelho, relata que o espelho, quando cai no chão, é largado de uma altura e, quando se encontra com a superfície, se desfaz em 1000 pedaços. Imaginemos que 1000 pessoas vão lá, cada um pegue um pedaço daquele espelho. Cada um tem uma parte da verdade. E se conseguirmos juntar aquela verdade, teremos o todo da verdade. Mas aquele espelho nunca vai estar intacto, porque é a nossa condição. Ainda na nossa imperfeição, não conseguiríamos ainda juntar essa verdade para termos. E aí é que entra aquela condição. Quando Pilatos chega para Jesus, naquela sua condição material de impor perante as leis da terra, ele tem o poder. E Jesus, na sua simplicidade, não assume reinado nenhum. Assim é a verdade entre eles. Jesus está trazendo realmente uma verdade imperecível. O que ele queria trazer é a palavra, muitas vezes na nossa imperfeição, porque nós participamos daquele cenário e não conseguimos entender como não entendemos ainda até hoje.
A vida futura, como Jesus nos colocou, é o fim que se destina à humanidade. E se nós formos analisar, de que adiantaria nós estarmos aqui reunidos, estarmos trabalhando no nosso progresso, estarmos na prática do bem, se isso tudo fosse terminar no túmulo? Se todo o nosso trabalho fosse acabar, se nosso espírito, e na condição de alma que estamos, não armazenasse, não tivesse como levar a bagagem moral e intelectual, que é só que nós levamos. Porque os bens materiais ficam todos aí. São condicionados ao planeta em que vivemos, produzidos no próprio meio e ficam. É a nossa evolução que vai do átomo ao arcanjo. E é o entendimento que temos da nossa passagem. Não viemos para brincadeira. Leon Denis tem uma frase que diz: a alma descansa no mineral, sonha no vegetal, mexe-se no animal e desperta no homem. Então são os estágios da evolução. E esse despertar do homem é justamente quando ele chega ao reino nominal, que a sua alma pode responder pelo seu livre-arbítrio, e o que daí desencadeia as reencarnações em que ele pode ir se melhorando. Senão não teria essa finalidade. Sem a vida futura, na verdade, esses ensinamentos do Cristo não fariam sentido. É o que nós colocamos. Para que ele nos ia ensinar? Ou até ele passar para a gente aquela situação. Prometeu um consolador que viria quando? Os mais apressados queriam esse consolador para a semana seguinte. Não poderíamos recebê-lo e não estaríamos em condições de recebê-lo. Mas, pela sabedoria, a providência da divindade, esse consolador veio o quê? 18 séculos depois, através da doutrina dos espíritos. Pausado num homem de 50 anos, na maturidade intelectual, para poder filtrar todas aquelas mensagens. E é esse, na verdade, o conhecimento que ele trazia para poder, ao seu tempo, trazer o que vem amadurecendo a doutrina de nós. Hoje, para cada um de nós aqui, uma mesa, dançar, bater, não significa que hoje nós temos a possibilidade que os nossos trabalhadores, os médiuns, a espiritualidade já chegou na universidade. Então nós recebemos a mensagem, os tratamentos. Eu não canso de falar isso. A felicidade de poder estar em Juiz de Fora novamente. Aqui, a cada dia da semana, nós podemos ir a uma casa espírita. Se nós quisermos assistir uma reunião de 1 hora, enquanto o nosso codificador fora reservado 15 minutos por mês pelo Espírito da Verdade, momentos antes da codificação vir à tona. Essa é a verdade. E os sentimentos jamais sendo entendido, essa necessidade da vida futura, não ia fazer sentido Jesus nos passar essa mensagem. Todo aquele aparato de sofrimento, ou a moral do perdão, que ele mesmo diante do madeiro pede para que sua mãe, para que perdoe, pede ao Pai que perdoe toda aquela multidão, porque eles não sabem o que fazem. E essas ideias, na época, vemos a dificuldade. Os judeus tinham ideias muito imprecisas a respeito de, que eles diziam, anjos, os purificados, que eram seres privilegiados da criação. Não existem seres privilegiados. Todos aqueles seres passavam por estágios. E eles, dentro da sua mente ainda reduzida, achavam que, se agradassem a Deus, iriam obter êxitos nas lutas contra as nações, iriam obter êxitos, iam estar livres de calamidades, e quem não fizesse seriam as derrotas, iriam perder, iriam ser tomados pelos seus adversários. E essas ideias geravam até o próprio Moisés ter que trazer uma lei mais dura para trocar aquele pessoal conduzido por ele, os pastores, para que eles pudessem respeitar, se prepararem para a lei de amor e caridade. E nesse entendimento, o que faltava ali entre Jesus. Aliás, a espiritualidade é tão boa que cabe aqui ressaltar. Nós temos uma falha. Nós estamos doentes para procurar o médico. Estamos diante dos benefícios e não nos utilizamos. Eu lembro aqui do caso de um homem com uma autoridade na terra muito grande, mas chegou no plano espiritual, ele percebeu que não era. Há um relato da rainha de França, mas uma figura pouco conhecida, Dom Antônio Palau e Termes, o famigerado bispo de Barcelona, Auto de Fé de Barcelona, de 9 de outubro de 1861. Ele foi aquele bispo que confiscou as obras que Kardec mandara
para Barcelona, e ao invés de barrar a entrada e mandar, ele resolveu queimá-las. E nesse ato horroroso de queimá-las, criou um problema. Kardec queria entrar de forma diplomática para pedir, mas com todo aquele aparato, a volta da Inquisição, a revolta daquele povo, o que aconteceu? Kardec fora orientado numa reunião pela espiritualidade. Calma. Esse ato será, na realidade, uma divulgação maior do Espiritismo. Disseram-lhe com toda a propriedade que as cinzas o vento leva mais ao longe. E foi isso que aconteceu. 7 anos depois, quase, um homem aparece numa das conferências de Kardec com uma garrafa contendo as cinzas que ele pegou lá e guardava. Passado 2 anos 9 meses desse fato, Dom Antônio Palói de Termes desencarna. E ele desencarnou, um tempo depois fora recebido numa das reuniões espíritas, ainda naquela ocasião, da Sociedade da França. Aquele homem, com a autoridade material que ele tinha, na condição de espírito, via que ele havia feito mal. Como ele poderia ter agredido de tamanha forma uma doutrina que trazia o bem? Teve a oportunidade espiritualmente de ver. Mas fora acolhido entre os espíritos de uma reunião séria, e ele pudera ver o mal que teria feito, porém alguns espíritos disseram que na realidade ele fez o mal. Ele não fez, ele foi um instrumento de uma revelação da parte de Jesus. Ele ajudou. E aí entra nós. Meus irmãos, algumas coisas acontecem conosco e nós olhamos sempre o lado mal. Mas vamos lembrar que tudo que acontece conosco está na permissão desse Pai. Porque nós não somos os senhores do mundo. E essa permissão que Ele nos dá é para que nós entendamos dentro da nossa consciência de que nós somos merecedores. Eu não posso pagar pelos erros anteriores do meu irmão, assim como ele não pode colher os frutos do meu acerto e vice-versa. E era esse o entendimento que Jesus viria a passar. Jesus veio mostrar também, dessa forma, o outro lado, o mundo espiritual, a importância de nós cuidarmos, porque, inversamente, se nós cuidamos mais do lado material, o lado espiritual vai ficar. Porque nós vemos, quando acontece, a pessoa está numa condição tranquila, de saúde financeira, esquece o lado religioso. A maioria das vezes é assim. Bastou uma turbulência, ai meu Deus do céu, e já corre para procurar o apoio. E tem uma frase que a gente tem que analisar muito. Procura Deus na calmaria para encontrá-lo na tempestade. Porque eu tenho certeza que quando nós estamos na calmaria, nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho, e isso vai nos dar o aparato para que nós possamos encontrá-lo com maior facilidade. Os bons são recompensados pelos cumprimentos dos seus deveres, daquilo que se propuseram, porque muitos de nós aqui nos ajoelhamos para pedir essa oportunidade de voltar. Mas quando estamos encobertos pelo véu da influência do corpo carnal, nós acabamos nos mudando nosso propósito. Assim aconteceu com Napoleão Bonaparte, para aqueles que conhecem a trajetória, com a sua missão, que era uma missão límpida, uma missão redentora, mas que ele, sangue sedento de poder, vaidade, acabou modificando os propósitos. Mas a providência agiu a tempo e mandou o codificador. Essa vida futura colocada por Jesus é uma lei que nenhum de nós vai escapar. Nós não podemos escapar dela, até porque ela é calcada na maior prova da bondade desse nosso Pai, a reencarnação. A reencarnação, eu considero, do meu ponto de vista, a maior prova da bondade e da justiça de Deus. Posso corrigir o que eu fiz errado, posso melhorar o que eu já fiz de bom, vou acumulando minha bagagem e espero que Ele me encaminhe para um lugar pelo menos melhor. Lógico que na nossa humildade, na nossa condição, eu não tenho condições de escolher. Longe de nós sermos o Dr. Bezerra de Menezes para escolhermos, né? Que teve a possibilidade de escolher e escolheu permanecer aqui, auxiliando os irmãos da pátria do Cruzeiro. E o Espiritismo veio justamente combater isso. Para aqueles que se acham superiores pelas condições colocadas na Terra, para que comecem a verificar melhor. Há uma narrativa
de uma psicoterapeuta norte-americana, que conversando, quem narrou isso foi o Divaldo. Ela tinha uma paciente que era uma jovem, funcionária de uma empresa, e essa jovem ela tinha um problema muito sério com o patrão. O patrão é que não gostava dela, então o problema era dele. Era ela. E ela procurava fazer tudo direitinho. Ela chegava mais cedo, preparava o seu local de trabalho, deixava tudo certinho. E era a última a sair, deixando tudo pronto. Mas se ela chegasse e visse alguma coisa que não estava de acordo, ela ia mexer, ela ia ajeitava. E assim ela cumpria direitinho. Mas ela tinha um problema. O patrão não gostava dela. Era só ele encontrá-la e, olha aqui, senhor, e arrumava defeito. E aí entra a paciência. Ela já não estava mais aguentando aquilo. Até que um dia, ela pensou, quer saber de uma coisa? Amanhã, eu vou dizer tudo para ele que eu tenho que falar, vou dar-lhe uma bufetada e vou me embora. Eu vou ser mandado embora, mas eu vou com muita honra. E preparou suas coisas, juntou, pegou a sua sacolinha de supermercado e deixou tudo pronto para o dia seguinte. E foi para casa aquela noite para no dia seguinte já tomar essa posição. Só que quando ela ia saindo, ela passou no local onde se realizavam workshops. Reuniões, motivadoras. E ela olhou lá, estava o tema. Alegria de viver. E ela olhou aquilo e falou, alegria de viver é o que eu não tenho. Porque eu chego cedo, faço tudo direitinho e ele não gosta de mim, fica só me criticando, querendo me atrapalhar. Mas ela olhou aquilo e falou, eu vou entrar para assistir. E mesmo na hora de ir para casa, foi assistir aquela reunião. E aquela psicoterapeuta que estava lá começou a falar e ela começou a observar, é mesmo, é verdade. Nós não podemos deixar que as outras pessoas nos façam infelizes. E também não podemos atribuir a felicidade aos outros. Porque nós é que temos que buscar aqui. Na justiça de Deus, nós estamos nessa lei de causas e efeitos. E a verdade é que culpar ao outro por um fracasso nosso seria fraquejar diante da crença na justiça do Pai. Mas ela assistiu aquele, no final ela resolveu ir lá cumprimentar aquela psicoterapeuta e explicar o problema dela. Ela falou, quando ela começou a explicar, é que eu vim aqui, é que na realidade eu estava pensando, explicou o que ela ia fazer, que iria embora, que ia dar uma bufetada no patrão. Aí a psicoterapeuta falou para ela, minha filha, não faça isso. Para que você vai fazer isso? Você vai perder o seu emprego por causa de tão pouca coisa? Você faz o seguinte, eu vou ensinar uma técnica para lidar com patrões intransigentes. Só falou isso para ela. E começou a explicar. Quando você chegar que ele estiver daquele jeito irritado, você não fala nada. Só olha no pescoço dele. Aqui, nessa veia que corre aqui. Só olha ali, não fala nada. E ele vai me perguntar o que é. Aí você vai dizer para ele. Quando ele estiver irritado, ele vai dizer, não, que ele é igual no seu tio. E quando ele ficava irritado, essa veia ficava alta, que até um dia ela estourou e ele morreu. Aí você fala isso para ele que vai dar. E ela foi com aquilo para casa, saiu feliz, cumprimentou, foi. No dia seguinte, veio arrumada, feliz, porque não iria perder o emprego, que ia ter paciência, chegou lá, não deu outro. Mal ela chegou arrumando as coisas, o patrão vem, já olhou ela diferente, o bom dia dele foi esse. Por um acaso a senhora veio para trabalhar ou está indo para algum baile? Já começou por aí. E ela ficou. Diante da reação nula dela, ele ficou, olha aqui, senhorita, e começou. Aí ela aplicou a técnica e começou a olhar. E ele começou a falar e se irritou com ela olhando daquele jeito. O que é? Por que está me olhando assim? Ela, não é nada. Eu posso falar uma coisa para o senhor me permite? Sim, o senhor parece com um tio meu quando está nervoso. Ele ficava assim, igualzinho ao senhor, até que um dia... Aí até um dia, o que aconteceu? Essa veia dele estourou, ele morreu. Ele, morreu? E a minha tá alta? Ele, nossa, da grossura de um dedo. Ele, tá bom, minha filha, tá bom, faz o seguinte, vai trabalhar. E correu pro espelho para olhar, do banheiro, E correu. Daquele dia em diante, ela não precisou se estressar nem mais nada. E serviu para a coletividade. Toda vez que ele se alterava, ela já olhava, ele se acalmava. E aí, ela conseguiu. Quantas não são as vezes que nós estamos naquela situação do embate no nosso trabalho, nossa residência, ou aquela técnica do Chico com a boca cheia d'água, que a mãe ensinou, a água da paz. Mas temos esse tipo de comportamento
que tem que dar. E o caráter de Jesus vinha trazer essa diferença. A vida futura, ela representa a verdadeira justiça de Deus. E como eu falei, é verdade, é o que Ele nos dá a oportunidade de fazermos melhor. Jesus, desde menino, no templo, já trazia consigo a elevação da alma. E uma festa, ele acompanhado de seus pais, ele sumiu quando foi encontrado dentro lá conversando com os doutores da lei, não sei se era no Sinédrio que ele estava, conversando com os doutores da lei. E os pais deles procurados, quando a Virgem Maria o encontra, toca e pergunta: meu filho, por que assim procedeste para conosco? Teu pai e eu aflitos te procurávamos. E Jesus, na sua maturidade dos 11, 12 anos, diz: por que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos desígnios do meu Pai? Narra na passagem que uma luz ilumina o rosto de Jesus e os doutores ficaram estupefactos diante daquela inteligência. De onde viria aquela inteligência daquele menino? Isso aos 12 anos. Então nós vemos que para se adquirir essa realeza é uma sequência evolutiva, a reencarnação, aproveitar a reencarnação. Não adianta um portentado ser intitulado aqui, porque essa perece com o túmulo. E o título que ele tem, que ele recebe como o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o príncipe dos poetas, e entre tantos outros que vão para a eternidade. Agora, muitos portentados que passaram, ficaram aí. Carlos X, aqui lembra quem foi Carlos X? Foi um daqueles que participou naquele período de dificuldade de Kardec, que dizia que vinha com o propósito de instaurar a hierarquia, fortificou a monarquia, né? Instaurar a república, fortificou a monarquia. Napoleão III nem se fala, embora fosse simpatizante do espiritismo, mas também fortaleceu os poderes para ele. Não era assim essa realidade. E a realeza de Jesus? Essa realeza de Jesus, ela é inconfundível. Essa aí, ela fica bem clara. O título de rei nem sempre se exige do tempo em que ele vive. Lembrar daquela rainha de França, que quando chegou, esperava ser no plano espiritual recebida com um tapete vermelho e viu que ali abaixo dela estavam os que eram subordinados a ela e tinham maior evolução espiritual. Na realidade, isso nasce do mérito pessoal. Foi o que eu falei agora. Quando um se destaca em seu determinado tempo perante um povo, uma geração, deixando benefícios de forma negativa, é um destaque que vai ficar? Não, aqueles são esquecidos. Mas quando é de forma positiva, que traz o benefício que Kardec trouxe, a própria, aqui no Brasil, como tivemos esses nossos irmãos trabalhadores, Bezerra, Jerônimo Mendonça, tudo isso, e que em momento algum se colocaram como autoridade para levar. Jerônimo tem até uma história interessante dele. Ele já era conhecido ali por Goiás. Foi marcada uma palestra para ele, e ele já era muito solicitado. Nós sabemos que Jerônimo Mendonça, ouviu falar, o gigante deitado, aquele que mesmo nas dificuldades que lhe foram impostas, porque ele buscou no passado, estava resgatando, em Goiás, ele foi convidado para fazer uma palestra na cidade, eu não estou me recordando da cidade agora, enfim, na casa do dirigente, o senhor Roberto. Quando ele chegou, tentou conversar e percebeu o dirigente meio triste, assim, preocupado. Ele perguntou: por que você está preocupado, meu irmão? Alguma coisa lhe aflige? Aí ele falou: não, sabe o que é? Eu estou pensando aqui, como é que eu vou anunciar o evento dessa noite? E Jerônimo falou para ele: anuncie como quiser. Ele era tão simples que a mensagem dele sublime, mas ele abria a mão dos holofotes. E falou: anuncie como quiser. E aquele dirigente foi lá, botou no alto-falante um carro de som. Não percam, essa noite, no Centro Roberto Campos, um aleijadinho, cego, deitado numa cama, semi-leito, que não pode se mexer de jeito algum, vai trazer mensagens belas para todos vocês do mundo espiritual. Saiu anunciando assim pela cidade. E o que aconteceu? O centro encheu de espíritas, católicos e protestantes. Todos foram lá para participar e conhecer a mensagem desse homem. Narrativa de que foram lágrimas
muita emoção diante das palavras de Jerônimo. Perceberam naquele homem que da sua autoridade espiritual, embora numa condição desfavorável no plano material, ele passava alegria, passava o encantamento da vida espiritual e passava principalmente a conformação com os desígnios da vida espiritual que lhe fora colocada pela divindade. Essa vida, ela é imperecível e ela se destaca pela posteridade. E nesse aspecto, Jesus foi um rei, sem dúvida, né? Ele não precisou se impor. Esse título veio para ele pelo seu mérito pessoal, pela admiração que todos tinham e que até hoje todos nós temos pelo Mestre. Mas outra parte que trata desse capítulo, o ponto de vista. Meus irmãos, o ponto de vista desse reino. Como nós podemos olhar esse reino? Se nós estivermos arraigados, muito emaranhados à materialidade, vamos sentir uma dificuldade muito grande na hora da nossa transição. Como diz Leon Denis, na hora do nosso momento solene. Mas se nós estivermos voltados para o lado espiritual, as coisas podem se modificar. Leon Denis, numa passagem, ele já planejava todo o seu sepultamento. Mas ele só fez ele solicitou algo. Olha a autoridade espiritual que ele tinha, mas ele solicitou. Eles pensavam que ele tinha medo da morte. Não. Ele só planejou o seu sepultamento, queria que ficasse 48 horas e que todos os seus amigos verificassem realmente se ele estava morto. Porque ele tinha medo de ser enterrado vivo, ele não tinha medo da morte. E isso ele fez questão que eu fizesse. Brincavam com ele por causa disso. Não, eu não tenho medo de morrer, que a morte é o nosso processo natural para o renascimento. Se nós formos interpretar bem, nós estamos retornando à nossa forma correta. E um espírito dessa grandeza, ter um pensamento desse, é na realidade uma forma de se projetar sobre todos aqueles a importância de nós cumprirmos até o nosso último minuto a tarefa que nos fora dada através dessa bondade nos dada pelo Pai. Então, e essa ideia, do ponto de vista, ela se torna clara e precisa quando nós entendemos o porquê dessa vida futura. Na vida espiritual, por exemplo, ela pode ser vista da seguinte forma. A morte é a libertação. Tratada lá como na questão 400 do Livro dos Espíritos, que é como se tivesse um preso atrás das grades, a todo momento ele vê que é a sua liberdade. Quando a pessoa está voltada para o plano espiritual, ela trata isso com naturalidade. O seu transe vai. Ela não é aquele sofrimento, pelo contrário, o espírito que cada vez está mais desmaterializado, ele desperta com mais facilidade no plano espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, no dia do seu sepultamento, deu uma comunicação através de Frederico Júnior na Federação Espírita. Vejam que espírito é esse. A vida corporal, ele entende que ela é passageira e ela está aqui sujeita às tribulações, aos nossos que chamamos de problemas, porque quando nos colocam à prova da reencarnação é para nos deixar a par da nossa responsabilidade dentro da obra do Pai. Se nós adotarmos o procedimento narrado no Evangelho do homem de bem, que ao deitar no travesseiro, como narra no Santo Agostinho, fazer uma análise do nosso dia a dia, com certeza em cada análise sucinta nas noites de descanso sobre o travesseiro, nós vamos melhorar dia a dia. Mas é difícil, porque nós somos colocados à prova no nosso trabalho, como aquela moça que tinha aquele chefe difícil de lidar, que ela fora sendo testada, e é isso que nós temos que ver diante dessa dificuldade que nós temos de passar por cima das nossas dificuldades. Não é assim que se destaca que o espírita ele tem que passar por cima das suas más tendências e ter um esforço enobrecedor? As vicissitudes são casos que acontecem na vida e nós temos que ter paciência para passar por cima delas. Porque às vezes num ato de impaciência, nós complicamos uma situação toda. E isso é em toda parte, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa casa evangélica, na nossa casa católica, enfim, todo lugar que nós trabalhamos. Às vezes, caríssimos irmãos, é uma palavra proferida por um irmão que nós não entendemos direito.
Mas ao invés de buscarmos a conciliação, não. Então não é por aí, não vou fazer, deixa. E é esse entendimento que Jesus viria a passar. Vamos voltar àquele cenário de Pilatos com Jesus. Ele se dirigindo a Jesus daquela forma. Tinha uma multidão ali, dos incompreendidos, que queriam, movidos não que pelo tal sentimento, mas com certeza pelo desconhecimento, ainda não tinham aquela ideia do amor ao próximo, queriam que Jesus fosse condenado, como seria feita a troca. E o ato de lavagem de mão de Pilatos veio a concretizar isso aí. E não é dessa forma que nós temos que agir. Lavar as mãos, não. Porque esperar condição para ajudar, nós não precisamos, que de qualquer forma nós podemos ajudar o nosso semelhante. Com uma palavra, com um gesto, com um sorriso. E isso sim nós temos a todo momento de participar. Agora vamos fazer essa comparação do ponto de vista pela vida terrena. Na vida terrena, aquele que está ligado aqui, a morte é pavorosa. Quando ele pensa na morte, ele já tira toda expectativa que possa fazer o bem, que possa... Bom, não, tudo vai acabar por aqui mesmo, eu vou morrer, não vai sobrar nada. Chegam casos de alguns irmãos acabarem com todos os bens para não deixar nada para ninguém. São fatos que acontecem. E a morte se torna um tormento. E quando parte para o plano espiritual, fica pensando na minha casa, meu carro, minha mulher, meus filhos. Nós temos relatos, inclusive no livro O Céu e o Inferno, de espírito nessas condições. Porque um espírito que não foi entendedor dessa sua situação encarnado, que é passageira, vai encontrar realmente a morte como um castigo. E que nós vamos entendendo que não é bem assim. Vendo os bens preciosos da terra, tem a visão estreita da vida espiritual, do seu propósito de colocação. A partir do momento que nós recebemos essa roupagem, nós sabemos que ela um dia vai ser devolvida. E quando somos colocados nessa trajetória, é isso que nós temos que buscar, esse conhecimento, para saber que um dia nós temos que prestar conta. Não só na parte material, mas principalmente da parte moral, porque a nossa tendência é vir e voltarmos melhores. Nós temos que pensar nisso, nós temos que voltar melhorados para o plano espiritual. A importância que se bem dá aos bens terrenos se torna inversa aos bens espirituais. É aquilo que eu falei no começo. Eu me preocupo tanto com as coisas materiais e acabo esquecendo das coisas espirituais. Temos que evoluir, isso não significa que nós temos que abrir mão da melhora material. Temos, não canso de citar. Vamos ver as nossas instalações de trabalho, o quanto essas instalações aqui não mudaram. É um bem material, com um objetivo. Deus condena sim o supérfluo, o exagero. Porque como muito acontece, muitos dos nossos irmãos que diante de determinadas situações se perdem na ambição, no orgulho, o vício, né? O radical de todos os vícios, e acaba sucumbindo na sua missão. Isso acontece com todos, né? Muitas das vezes os nossos irmãos. E essa verdade, ela está sempre clara. Eu gosto de citar muito o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, principalmente para o Emmanuel, toda vez que ele ameaçava sair e para o lado da vaidade, o Emmanuel acalmava. Eu me recordo da passagem que ele estava tomando notoriedade, Parnaso de Além-Túmulo estava chegando, ainda não tinha vindo o segundo livro, que era o da sua mãe, né? Cartas de João Morta, se não me recordo, e ele estava sendo encontrado pelas pessoas, as pessoas elogiando. E o elogio, em determinados momentos, pode criar um efeito contrário na pessoa. E uma pessoa chegou para ele elogiando, e ele se segurando falou, não, meu filho, por favor, não faça isso, não faça isso. Eu não mereço isso, eu me sinto um verme no mundo, não faça isso. E quando ele falou que era um verme, Emmanuel já veio, porque ele quis ser tanto humilde que acabou se referindo. Emmanuel falou para ele, que é isso, Chico, não insulte o verme. O Chico não entendeu. Mas Emmanuel explicou. Ele é ativo na transmutação dos detritos da terra e cumpre com extrema fidelidade o seu papel de humilde e valioso servidor da natureza.
bem diferente de nós, Chico, que ainda temos que sermos muito fiéis a Deus nas nossas tarefas, nas tarefas que nos são atribuídas, como o verme é na sua. Depois de uma dessa, o Chico só tomou a seguinte decisão. A partir daquele dia, ele não falava mais que ele era um verme. Ele dizia que ele era um subverme, porque nem para verme ele servia, né? E, diante disso tudo, nós temos que ver a lei do progresso. Progresso material e espiritual, como nós falamos, e a lei de conservação. O homem tem que procurar seu bem-estar, sempre tem. Não há aquele que sinta um espinho embaixo da mão que não vai tirar. Vai se incomodar, ele vai tirar. E ele tem que se conservar, sim. Vai olhar a vida espiritual, eu vou esperar que eu vou. Não, tudo tem seu tempo e conforme o tempo de Deus. Então essa lei do progresso é para isso, para ele se preservar e buscar no seu momento. E Deus não vai condenar os gozos terrenos, e sim o abuso do uso desses gozos terrenos. Com essa ideia, nós vemos que o Espiritismo veio ampliar, primeiro, a visão estreita que os homens tinham. Desde o olho por olho, dente por dente, abrindo, até Jesus com seus ensinamentos, amar ao próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas, e terminar com aquela frase lá no Dômen, em Père Lachaise, Naître, mourir, renaître encore, progresser, sans ceci, telle est la loi. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei que viera da codificação. Tem até uma historinha dessa frase. Essa frase não era de Kardec. Ela foi atribuída a ele pelo povo belga em agradecimento e foi colocada lá no Dômen. Mas a chegarmos a esse estágio de entendermos que temos que nascer, morrer e ir progredindo sem cessar. Porque na erraticidade nós estamos também trabalhando para a nossa evolução. Só que na materialidade as nossas oportunidades são maiores. Se eu tiver uma diferença com meu irmão lá, eu tenho certeza que quando ele for para o plano espiritual e eu não vou estar no mesmo nível dele, não é? Não é, meu irmão? Não vou estar, eu não vou encontrar, então é melhor eu me acertar com ele aqui agora, fazer o que está escrito lá no capítulo 5 de Mateus 25 e 26, né? E vem também revelar essa ligação que nós temos. Porque cada um de nós passa pelos seus percalços, mas nós temos a nossa responsabilidade como um semelhante. Dentro daquele meu núcleo familiar, se eu tenho aquele meu irmãozinho difícil ali, é porque nós temos uma relação anterior, que nós precisamos vir acertar. E o Espiritismo veio nos dar esse entendimento da minha responsabilidade para com o meu semelhante, para com o próximo. Aquele nosso irmão que passa ali fora, ele é meu próximo? Qual é a minha ligação com ele? Hoje eu não sei. Amanhã eu posso estar caído na rua, no acidente, e ele vem me socorrer. É aquela velha história do trânsito, né? Que eu já falei aqui uma vez. A moça havia assistido uma palestra de um determinado companheiro espírita nosso e gostou. Um dia ele veio no trânsito, não ia lembrar, essa moça abordando os carros no trânsito, em JF, por isso que eu não posso falar o nome dele, porque ele vai até divulgar. E ele viu aquela moça com um amigo que ele havia levado numa reunião espírita, lá na Zona Norte, quando estava voltando, e já vem pedir dinheiro, ó. E ficou com o vidro fechado. Aquela moça, quando viu, conheceu, bateu no vidro, e o primeiro gesto que ele fez, e ela insistiu. E quando ele baixou, ele falou, não, minha filha, não tem dinheiro para te ajudar. Ela, não, não é isso que eu estou pedindo do senhor, não. É que eu estou conhecendo o senhor. Uma vez eu assisti uma reunião do senhor, e o senhor falou umas coisas que me ajudaram muito. Eu quero saber do senhor quando vai ser a próxima que eu quero assistir de novo. E ele esperava que era pedir a materialidade. Ela pediu muito mais do que isso, né? E essa visão estreita do conjunto dos homens, do tempo de Jesus, eles não tinham. Não tinha essa proximidade, esse respeito pelo próximo. A tarefa de Jesus foi muito difícil. Desde o momento que ele fora levado ao Sinédrio, que fora tratado como um mequetrefe, porque eles não sabiam a magnitude, o lume daquele espírito que se encontrava ali. E ele soube suportar tudo isso na clareza do seu esclarecimento. Podia ele ter se modificado? Não. Mas ele esteve ali. O nosso entendimento, caríssimos irmãos, nós estamos ainda pautados na nossa visão estreita.
Nós temos o entendimento da visão estreita, a visão espírita, em relação ao traidor Judas. Procurem conhecer. Porque todos nós, às vezes eu até estava conversando com meu filho perguntou a respeito de Judas, o traidor, que depois afirma-se reencarnação de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma daquelas que apoiaram Leon Denis. Se tornaram, né, os espíritos amigos que apoiaram. Não era um espírito de brincadeira. E aquela situação que acontecera com ele, dentro da visão espírita, ela pode ser explicada. Mas nós julgamos pelo que nós vemos. E Jesus estava sendo julgado ali, porque ele estava indo contra os interesses de uma população carcomida ainda pelo mal, com as maledicências ainda próximas. E ele veio lutar contra isso. Para nos salvar? Não. Para nos trazer a moral. Quantos não foram os exemplos que ele fora testado, como eu falei? Porque ele estava a todo momento querendo que ele se condenasse. Em determinados momentos ele falava de hipócritas, porque ele percebia a frente, ele percebia a malícia, mas mesmo assim ele soube suportar aquela condição. Há um relato também a respeito da simplicidade, o que vem da personalidade. E aí eu cito todos esses expoentes que fizeram parte da nossa codificação. Citar o fato da simplicidade de Leon Denis, que já é narrado. Que ele teve a primeira oportunidade de estar com o mestre, que ele se dirigia com o mestre, Allan Kardec, uma reunião marcada para o local, mas a polícia, Napoleão III, proibiu, embargou o local porque a reunião não poderia ser, mais de 20 pessoas não poderiam realizar e não autorizou. O codificador não deixou de fazer a reunião. Com o local interditado, eles passaram para a casa do organizador do evento, Senhor Reboldan, a quinta do Senhor Reboldan. Mas precisava alguém avisar. E quem, humildemente, orientado pelos mais velhos, ficou ali para poder avisar aqueles que iam para a reunião? Leon Denis. O continuador, consolidador, defensor do espiritismo, representante brasileiro, presidente de honra da Federação Espírita Brasileira, representando o Brasil nos congressos no exterior. Isso não é uma grandeza de espírito? E mais, no dia seguinte ele voltou à quinta do Senhor Reboldan, depois de uma bela palestra dada à noite, que ele mesmo narrou, logo, ele não perdeu essa palestra toda, e quando chega, se depara com Allan Kardec, em cima de uma escada, colhendo frutas, e entregando a sua amada Amélie Gabrielle Baudet. Quando ele viu aquela cena, ele percebeu, ele viu que ele não tinha o direito de interromper aquela cena. Um dos poucos momentos do codificador, com seus problemas, com tudo que lhe atordoava, ele ainda tinha momento para a família. O que Leon Denis fez? Mais uma vez, humildemente, se recolheu, fechou o portão e, como diz a gíria, saiu de mansinho. Mal sabia ele que teria outra oportunidade. Sim, tivera depois, lá em Lyon, na casa dele, e a outra oportunidade numa vila, numa conferência. Mas ele teve a paciência, que é o elo de tudo isso aí que nos fora falado. E esse tema, ele veio nos trazer também a necessidade de entendermos a nossa condição, a nossa aqui, de trabalhadores, não importa que forma seja, independente do dirigente maior da casa, aquele que faça a atividade considerada mais simples. Todos nós temos a nossa atribuição. E essa atribuição me faz agora lembrar do começo das palavras do nosso irmão, em relação à nossa figura, patrono ou mentor desta casa, Pedro I. E nesse final eu gostaria de direcionar essa homenagem a Pedro de Alcântara, aos trabalhadores da casa, ao Centro Dom Pedro,
a esse trabalhador incansável que, na sua retilínea vida, demonstrou todos os atributos do homem de bem. Vamos retornar lá ao princípio do século XIX, chegada à família real, e esse viera como terceira geração daqueles que desceram, filho de Dom Pedro e Leopoldina. O menino, ele nasceu em 2 de dezembro de 1825. Pedro não teve infância. Vamos entender por que uma casa espírita tem um nome tão sublime. Pedro não teve infância. Com um ano ele perdeu a sua mãe, entre aspas, que para o espírita não tem, mas ele não tinha esse entendimento. Com 6 anos, ficou afastado da companhia do pai. Um espírito que trazia uma bagagem. Desde novo já vinha se preparando para o estudo, para imperar. Ficou diante das dificuldades, já demonstrava bondade além do lado intelectual. Preocupou-se com seu semelhante. Adquirindo precocemente a maturidade, com 14 anos, deram-lhe a maioridade para que ele pudesse assumir e tomar as decisões pela nossa pátria do Cruzeiro, narrada por Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dom Pedro foi contemporâneo de personalidades como Antônio Saião, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Manuel Viana de Carvalho, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, Dias da Cruz, entre tantos outros, Quintino Bocaiúva, Anália Franco, todos aqueles que estavam na pátria do Evangelho, preparando o ambiente para que nós chegássemos a ter essa condição de pátria. Passando diante das brigas, aquele espírito bondoso saía na sua função, ia às repartições públicas, cobrava dos funcionários seu trabalho de 8 horas, com as suas moedas no bolso, fazia sua caridade. Providenciaram-lhe um casamento, Teresa Cristina, uma mulher que ele conheceu através de uma gravura, mas que quando ele a viu descendo da embarcação, ele ficou decepcionado, porque não era aquilo que falou, mas manteve com honradez um espírito pouco. Teve 3 filhos e veio se mantendo. Seus atributos intelectuais levaram-no a ser reconhecido por personalidades intelectuais, tanto do Brasil quanto do exterior, desenvolvendo vários idiomas, várias ciências, a admiração notável. Aí nós paramos para olhar, era um espírito realmente que viera com a missão. Já que sabemos que encarnação pretérita, ele teria sido longínquo. E viera num salto quântico resgatar essa vida como Jesus, essa dívida com Jesus, assim como Emmanuel viera como Padre Manuel da Nóbrega para resgatar sua vida, sua dívida com Jesus. E assim ele fora. Na sua família viera também Isabel, que enquanto Dom Pedro estava na Europa tratando de um problema de saúde, ela libertara os escravos, porque eles já tinham consigo a igualdade, a liberdade entre os irmãos. Elevação moral e intelectual. Esse reinado ninguém muda. Lá, ainda na Europa, ele vibrou com aquilo, deu graças ao povo. Retornou. A abolição da escravatura trouxera para ele alguns incômodos. O ideal republicano estava vindo e ele, percebendo aquilo, notava que no segmento masculino não teria quem fosse dar continuidade à monarquia, perdia força. Os ideais republicanos no ar. Dom Pedro manteve-se e um espírito com a honradez e com a clareza, em momento algum se opôs no momento em que o retiraram, fizeram sair à força. E aquele homem aceitou aquela decisão sempre pensando no povo. Dom Pedro iria se retirar da pátria que ele tanto
amava e ama no plano espiritual. Com a chegada da República, ele se retirou para a Europa. Ele foi para Paris. E lá, nas terras de Além-Mar, ele tinha um desejo que, se ele desencarnasse fora da pátria amada dele, que o enterrassem com um pacote como se fosse um travesseiro que tinha porção de todas as terras das províncias do Brasil que ele havia pisado e que era o que ele mais amava. E ele queria que fosse sepultado com aquele travesseiro. No dia 5 de dezembro de 1891, nosso magnânimo, como foi conhecido, desencarnou e foi para o plano espiritual na condição de um espírito elevado e que deu um salto muito grande na sua evolução. Mas mesmo do plano espiritual, ele não esqueceu desse amor pela pátria. E a bondade do Pai nos deu depois a mediunidade ilibada, inatacável, inconfundível, digamos incorruptível de Chico Xavier. E essa bondade que Deus nos dá através da vida futura, o nosso querido Pedro de Alcântara pôde se manifestar através do Chico no livro Relicário de Luz, através da mensagem Brasil, Pátria do Evangelho. Ainda guardando o amor pela pátria que ele pudera conduzir em que ele nascera. Mas nós não ficamos com essa dívida, porque em 1921 foi realizado o traslado dos despojos dele e de sua esposa para o Brasil. Foram colocados em Petrópolis, foram feitas cerimônias, que eu tenho certeza que aquele espírito não fazia questão, mas o povo reconheceu a grandeza do que é o mentor desta casa. E para terminar, a homenagem que eu direciono não só a ele, mas aos trabalhadores visíveis e invisíveis dessa casa, principalmente ao mentor Pedro de Alcântara, na obra Relicário de Luz, que diz: esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América celeiro, de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Enquanto o antigo monstro dilacera o velho mundo em novo cativeiro, brilha o palio celeste do cruzeiro na vanguarda de luz da nova era. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança, no país da bondade almo e fecundo. Exultai que o Brasil desde o passado é a alma do Evangelho restaurado, o coração de paz do novo mundo. E que assim seja, meus irmãos. A mensagem de Pedro de Alcântara, entre outras que estão em Relicário de Luz, relatando o amor, mas principalmente no exemplo do tema que nós teríamos Jesus como centro, eu trago esse assunto do Evangelho hoje, vislumbrando a figura de Dom Pedro, que teve a sua realeza, mas por questões de amor à pátria, abriu mão de um casamento para poder ter um amparo para dar continuidade aos interesses do povo, teve amor pela sua terra, narrada como pátria do cruzeiro, que eu tenho certeza que nesse momento Ismael já acompanhara com alegria esse nobre espírito trabalhador. E que mesmo na sua maturidade não fez questões de bens materiais, só pediu a sua porção de terra para que levasse junto com ele para Paris. E é esse o exemplo da autoridade moral daquele que entende que o reino dele não era deste mundo. Seus atributos eram bem maiores. Então, esse assunto eu gostaria de direcionar hoje em homenagem aos nossos trabalhadores, ao nosso mentor, todos aqueles, o nosso Dom Pedro II, nosso Pedro de Alcântara, que nos trouxeram uma mensagem de paz, de amor e de dedicação. Não só para os seus irmãos na prova da caridade, mas sim deixando todo um legado, uma porta aberta para que nós seguíssemos o seu exemplo de dedicação e desapego à matéria. Que assim seja, meus irmãos. Agradeço pela atenção, pelo carinho mais uma vez, e que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar
e nos direcionando ao nosso verdadeiro objetivo. Que o nosso reino não seja desse mundo, que seja de um mundo bem melhor, um mundo espiritual. Que assim seja. Uma boa noite. Obrigado, meus irmãos.